E aí galera, paz do Senhor, eu sou o Gabriel. Eu sou o Leco. E eu sou Yuri. E hoje nós estamos na lição 3 e temos como tema principal os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. E o nosso texto do dia se encontra Em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 21, que diz: Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E o texto bíblico se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 9. O mundo do Novo Testamento. O livro de Lucas e Atos tem um contexto histórico. Este contexto histórico é dominado pelos romanos e os gregos. Os romanos propuseram um estado de ordem e paz. Os gregos fizeram o povo pensar, ter uma forma fácil e um terreno fértil para as Sagradas Escrituras. Então, Roma trouxe acessibilidade e os gregos trouxeram a mentalidade. Enquanto os romanos dominaram pela administração, os gregos dominaram pela mentalidade do povo. Assim, Lucas e Atos vão entrar nesse contexto histórico. Enquanto um faz com que a propagação do evangelho fosse mais fácil pelas rodovias, pelos acessos, o outro vai fazer com que o povo pense mais um pouco. Tópico 1. Lucas, o escritor pentecostal. Mas primeiro a gente precisa saber quem foi Lucas. Lucas ele foi um grego médico convertido ao cristianismo. Depois de um tempo ele foi se tornar amigo de Paulo em uma de suas viagens missionárias. Tanto que foi que ficou com Paulo até o final, até o último dia de sua vida, foi o seu amigo Lucas. Cerca de 25% do Novo Testamento saíram das mãos de Lucas. E esses documentos foram entregues a um homem chamado Teófilo, que nós não podemos afirmar se ele era um soldado romano ou apenas um convertido. Porém, sabemos que ele foi um homem que tinha interesse na história de Jesus e na história da igreja. Pelo que a gente pode entender de Lucas, ele teve uma doutrina ou um ensinamento diferenciado, porque no texto dele a gente pode encontrar mais de 800 palavras que a gente não encontra nos outros livros. Lucas é o único livro que traz detalhadamente os relatos de uma forma cronológica. Segundo a tradição, Lucas morreu com mais de 80 anos. A produção literária de Lucas. Lucas ele tem algumas particularidades que diferem dos outros evangelhos. A gente pode perceber os relatos de Lucas, como o Gabriel já mencionou, ele era alguém mais culto, alguém mais conceituado, por isso os escritos dele têm algumas peculiaridades. E por ele ser médico, ele dá mais ênfase às curas que Jesus fazia. A gente vê Lucas mencionando a cura do homem das mãos mirradas, que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 6, versículos do 6 ao 11. A gente vê também ele falando sobre, por ele ser gentil, Lucas não era judeu, ele vai falar sobre a atenção que Jesus dava àquelas pessoas que não seriam alcançadas numa normalidade pela religião judaica. Por exemplo, no capítulo 19 de Lucas, tem Jesus dando atenção a um publicano, um cobrador de impostos. Depois ele termina sendo alcançado, ele e a sua casa. A gente pode ver também que no capítulo 15, Jesus ele vai falar sobre a parábola de perdidos, mostrando que a sua atenção vinha para essas pessoas perdidas. A gente tem também, no capítulo 18, Jesus recebendo crianças, Jesus deixando que elas chegassem a ele. No capítulo 8 de Lucas também nós temos Jesus mostrando que mulheres o serviam. E é baseado nisso que um autor chamado Brennan Manning, em seu livro O Evangelho Maltrapilho, ele aponta o Evangelho de Lucas como o Evangelho dos Maltrapilhos, porque mostra Jesus dando atenção a pessoas que a sociedade desprezava. Ele mostra Jesus se preocupando com essas pessoas, e o Evangelho é isso. É um Deus amoroso alcançando pessoas que a sociedade despreza. Nós fomos alcançados dessa mesma maneira. E em Atos, Lucas ele vai dar prosseguimento à obra de Jesus, à obra do Espírito Santo, ao avançar da igreja, e mostrando o que os discípulos fizeram após Jesus ascender aos céus. Fonte dos escritos de Lucas. É evidente que Lucas não presenciou quando Jesus estava aqui na terra, fazendo milagre, curando, salvando pessoas. Não. O que foi que ele fez? Lucas foi atrás de relatos, testemunhas oculares daqueles acontecimentos. Jesus, quando ele realizava um milagre, sempre falava para a pessoa: olha, não fala para ninguém, não espalha isso. Só que eles não conseguiam se conter. Então Lucas ele foi atrás de várias pessoas que presenciaram o milagre. Lucas, no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 19, ele não dá muita ênfase no nós, ou seja, ele não estava tão participativo assim. Porém, no capítulo 20 em diante, Lucas sempre vai relatar um nós. Então, ele já está presente também, ele já acompanha Paulo nas viagens missionárias. Então ele usa o pronome nós, ou seja, a fonte dos escritos da Bíblia, do Evangelho, segundo escreveu Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, diz que Lucas participou de Atos, a partir do capítulo 20, e sendo assim acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. A ênfase de Lucas recai
na ação do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, quanto na vida dos discípulos, desde o início da igreja até o mártir de Paulo. O Espírito Santo está ali atuando e dando a impulsividade necessária para que eles chegassem ao objetivo. Tópico 2. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele já começa mostrando ali a oração, ele já começa na base da oração, joelho no pó. Zacarias, pai de João Batista, ele teve o privilégio e a oportunidade de oferecer incensos em seu ofício. E quando ele estava no seu ofício, recebeu a visita do anjo Gabriel. E junto com ele, a notícia de que seria pai. Em livros de Lucas, nós encontramos também o texto em que ele relata o momento em que Jesus estava orando e o Espírito Santo desceu sobre ele. Logo depois do seu batismo, Jesus se retira e vai ao deserto, com o propósito de orar. E posteriormente, ser tentado pelo capeta do inferno. Somente o livro de Lucas vai relatar o momento em que Jesus clamou para que o perdão fosse lançado nos seus crucificadores. Isso vem, Gabriel, para ressaltar que Jesus, até o momento de sua morte, ele esteve orando, desde o início até o fim, para trazer essa ênfase, a nossa necessidade de orar, de buscar, né, de interceder, de clamar. E por isso que a gente iniciou dizendo que o livro de Lucas ele já começa na base da oração. O Espírito de Deus enchendo pessoas. O livro de Lucas enfatiza o Espírito Santo enchendo, movendo e pelo menos realizando os seus trabalhos, ajudando a propagação do Evangelho, a palavras proféticas serem realizadas. Em Lucas capítulo 1, versículo 41, destaca a visita de Maria a Isabel. Quando Isabel fala com a sua prima, João Batista estremece dentro do ventre de Isabel e Isabel é cheia do Espírito Santo. Aqui já conseguimos entender que o Espírito Santo estava totalmente envolvido no ministério terreno de Jesus. É o Espírito Santo que move também um ancião chamado Simeão, a qual queria ver a salvação chegando. E ele pega nos braços de Jesus, já quando criança, e diz que já poderia ser levado, porque ele viu a salvação de Israel. Então conseguimos entender essa virtude que gera movimento, dínamos. O Espírito Santo esteve sim. E esses exemplos, Maria, Isabel, Simeão, demonstram que o Espírito Santo moveu e encheu pessoas. O Espírito de Deus agindo em Jesus. É notório que Lucas ele dá essa ênfase da ação do Espírito Santo também na vida de Jesus. Quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, o texto vai dizer que o Espírito pairou sobre Jesus em forma de uma pomba, que está em Lucas capítulo número 3, versículo de número 22. Esse Espírito que veio sobre Jesus deu a ele virtude para estar nas sinagogas ensinando, trazendo os ensinamentos do reino de Deus. E quando em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus faz menção a uma profecia que está em Isaías capítulo 61, que ele diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Então, dá ênfase que o Espírito estava sobre Jesus, tomava conta de Jesus, guiava Jesus. E Barnabé, cheio do Espírito Santo, é enviado para a Antioquia da Síria, levando assim o poder do Espírito Santo aos gentios, mostrando que não era somente para os judeus, mas que era para todos, que alcança a todos, porque isso é a promessa. A promessa que vem de Joel, ela está embasada nisso. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então não tem limitação, é para todos os que creem. Também em Atos capítulo 13, identificamos que o Espírito Santo separou 2 homens para uma grande obra, entre eles Barnabé e Saulo. Então o médico Lucas, convertido ao cristianismo, gentil, ele consegue identificar relatos do Espírito Santo em todos os Atos dos Apóstolos. O pentecostalismo tem base, isso quer dizer, Lucas e Atos dos Apóstolos são evidências para que a nossa crença hoje se baseie que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso estudo. Muito obrigado pela sua participação e eu tenho um recado para dar para vocês. Pessoal, aqui está a nossa hashtag EBDNúcleo. Quando o vídeo for publicado, compartilhe, comente, curta, escreva essa hashtag aqui. Quem escrever essa hashtag, vamos dar um abraço no próximo vídeo. Com certeza participe conosco e brevemente vamos estar anunciando outras novidades. Ressaltando, pessoal, que você deve participar da EBD na sua congregação, na sua igreja. O que fazemos aqui é apenas descrever um resumo da lição. Então você, aluno, tem a oportunidade de colaborar com a aula. Também você, professor, fale, colabore, enriqueça a sua aula. Conte conosco, EBD Núcleo, hashtag. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo. Os gregos também... isso saiu... firmeza. Faltam 2 i lá. É o ortográfico.
Vamos lá. Tem que responder no nosso canal. Vamos lá. Ai, Meu Deus! É que isso aí é uma pregação. sabe quem é o Frank? O capeta do inferno. Satanás. O que foi? Gurifute. Essa não, eu não sabia desse não. Que fala? Que é gurifude? Não deve ser uma coisa boa. Bom, pessoal, aqui está a nossa hashtag VTNúcleo. Vai passar aqui na telinha. Essa hashtag. Então, o vídeo vai ser Não publicado. tem nada na hashtag, gente. Aleluia. Mas o seu professor, a sua professora, tem com certeza